Bom ter você aqui comigo nessa oportunidade para estudarmos ou fazermos a nossa abordagem no plano de estudo, tá? Da revista dos jovens, tá bom? Lembrando que o plano de estudo não é uma pré-aula, não é uma aula antecipada, ou seja, não é uma aula completa, uma aula inteira, mas o plano de estudo é uma forma de você se preparar para a aula, extraindo da lição os seus pontos mais importantes, colocando em relevo aquilo que está mais ligado a cada um dos subtítulos de cada trecho, de maneira que você consiga acelerar o seu processo de assimilação e em bem menos tempo conseguir captar muito mais da lição. Então, o nosso plano de estudo é feito com esse objetivo e para essa lição dos jovens, assim como a gente faz para os adultos também. Tá? Lição 2, Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus, é a lição que vamos ver nessa oportunidade. Você já pode dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, porque é isso que ajuda o canal a crescer no YouTube. Também esse material que eu uso aqui para fazer essa demonstração para você é um material que fica na descrição do vídeo e você também pode usá-lo e pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? O material é gratuito, você pode modificá-lo também, tá? Então, os objetivos específicos para essa lição são 1. Refletir a respeito da vida de Oséias e seu drama pessoal. 2. Compreender a linguagem do casamento como reflexo da comunhão de Deus com o seu povo. E 3. Explicar como a experiência pessoal de Oséias contribuiu para fundamentar sua profecia. Então, esses 3 objetivos que vão nortear a lição como um todo, tá? E aqui já fica uma dica, cuidado para não perder a sua aula inteira, ou você que é aluno não comprometer a aula inteira do professor, com a questão que tanta gente fica remoendo dia e noite. Se a esposa de Oséias já era uma prostituta, né? Como parece que o versículo dá a entender, mas o contexto geral não mostra isso, né? Mostra que ela era uma mulher normal, uma mulher, uma virgem normal que é tomada por um jovem judeu, um jovem israelita, tomada em casamento, e a partir daí sucedem aquelas questões na vida dela. Essa é a compreensão que temos quando lemos todo o livro, tá? Se você se prender só numa questão, você vai discutir e nunca vai chegar numa conclusão. E a parte prática da lição acaba ficando perdida, tá? Então, muito cuidado para não se fixar nessa questão que prende a atenção de muita gente. O texto do dia diz o seguinte: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Oséias 2:2. E a síntese: Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução desse propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. Texto bíblico em Oséias 2, versículo 1 e 2, 14 ao 17, tá? Então você pausa aqui essa videoaula, faz a sua leitura e depois você retorna. A introdução da lição vai dizer o seguinte: Oséias inaugura a sessão dos profetas menores. Como Isaías, ele teve filhos que serviram como sinal para a sua geração. Como Jeremias foi um homem quebrantado. É considerado o Jeremias do Reino do Norte. Ambos empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel e utilizaram a linguagem metafórica do divórcio para expressar a tristeza de Deus em executar o juízo. À semelhança de Ezequiel, Oséias ilustrou sua mensagem com a própria vida. Enquanto Ezequiel tornou-se viúvo e por meio de sua vida realizou vários atos como um sinal para a sua geração, Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo infiel.
E é muito interessante essa introdução, unido ao que a gente já leu até esse ponto, porque é comovente, é profundo, é de uma sensibilidade assim linda, a história contada no livro de Oséias. E ela retrata esse amor incondicional de Deus, de receber de volta uma mulher que se prostituiu, exemplificando Israel que se afastou de Deus, e que isso vai culminar no ato mais profundo do amor de Deus, que é a entrega de seu próprio filho, a entrega do seu filho unigênito. Então a história ela tem um ponto de contato muito forte com o Novo Testamento, com a entrada de Jesus no mundo, porque é como o que João expressa, né? Palavras do Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse João 3,16, ele se liga muito fortemente com essa história, porque Deus ama o mundo de tal maneira, mas essa tal maneira não pode ser explicada. Esse mundo sim pode ser explicado. Um mundo tão pecaminoso quanto pecaminosa era a nação de Israel, exemplificada na vida da mulher de Oséias. Os tópicos são 1. A vida de Oséias, 2. O contexto histórico e 3. O casamento como reflexo da comunhão com Deus, tá? Repetindo praticamente o que está nos objetivos. E aí, a minha dica para os professores é 20 minutos em cada um dos tópicos e guarde 10 para fazer uma introdução da próxima lição, né? Colocar alguma coisa que seja marcante, né? Não só ler um trechinho lá, não. Se você tiver algo lá na história que pode chamar a atenção dos seus alunos, já introduz nessa aula, no finalzinho dela, e já deixa eles com vontade de participarem da próxima aula. Então, 20 minutos em cada tópico, a gente tem 60. O total de minutos são 70, né? 1h10 que a gente tem na maior parte de salas de aula de escola dominical. Fica um tempo bom aí para se trabalhar esses tópicos, tá bom? E aí a gente vai para o primeiro, a vida de Oséias, o profeta da salvação, o trecho que eu selecionei. Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça, ou o evangelista de Israel. Seu nome vem da forma hebraica Hoshea, que no original procede da mesma raiz da palavra Jesus ou Josué. Então, esse mesmo sentido já traz uma conotação da lembrança daquilo que Deus faria através de Jesus, ou seja, da salvação que culmina na pessoa de Jesus. E aí, pegando todo o pano de fundo do livro de Oséias, a gente percebe que o contexto é o contexto do amor. Então, salvação com amor é graça pura, né? Então, é isso que deve ser ressaltado nesse primeiro ponto. A sua origem e ocupação. Ele citou diversas referências geográficas envolvendo as cidades do norte: Efraim, Mispa, Tabor, Gilgal, Betel, Jezreel, Gibeá, Ramá e Gileade, indicando o conhecimento de alguém natural daquela área. Possivelmente foi um padeiro, visto que descreveu o ato de sovar a massa, apresentando conhecimento prático na área. Então, dentro de alguns... ou seja, captando alguns elementos dentro do próprio livro, os eruditos entendem que ele pode ter sido dessa região e que também pode ter sido esse tipo de profissional, fica aí um conhecimento cultural sobre a vida de Oséias, tá bom? E no terceiro, seu drama pessoal, aí a gente tem seu casamento com Gomer foi mediante a ordem divina, Oséias 1 e 2. Ao perceber suas traições, separou-se dela, porém ele amava sua esposa e, mediante a ordem divina, a resgatou da escravidão, mercado da prostituição, dando-lhe uma nova chance, Oséias 3, do 1 ao 3. Tudo o que o profeta vivenciou representou a relação de Deus com seu povo. Gente, é profundo demais isso. É muito extraordinário. É muito extraordinário, porque Deus faz Oséias vivenciar de uma forma prática aquilo que Deus sente pelas nossas vidas.
não é uma dramatização, não é um teatro, não é algo artificial, é algo real, vivido por um homem real que Deus escolheu e que Deus dotou ele de uma centelha do amor de Deus. Ele teve nele o próprio amor de Deus, ele sentiu o mesmo amor que Deus sente por nós, ele sentiu pela sua mulher depois que ela se prostituiu. Então, a experimentação dele deve ter sido algo extraordinário, ainda que viveu um drama profundo. E, se a gente for olhar para o contexto bíblico geral, esse é o drama de Deus. Esse é o drama de Deus. Porque a gente vê um Deus, do começo ao fim da história bíblica, que ele não se impõe pela força. Ele não se impõe pela força. Mas ele mostra o exemplo e ele apresenta o conselho. E sempre chamando de volta. Volta para mim, eu sou teu Deus. Sempre colocando ao seu povo, como em Jeremias, em Ezequiel, eu vou colocar um coração de carne em vocês, porque o de vocês é de pedra. Eu vou trazer vocês de volta, eu vou restaurar, eu vou limpar, vocês vão ser meus novamente. É toda a história bíblica da salvação. A gente vê pessoas que não são tão aplicadas na Escritura e que olham apenas trechos dela, e estão sempre buscando a condenação dos outros. Sempre. É sempre juízo, é sempre Deus pesando a mão, é sempre Deus querendo cobrar, quando na verdade Deus quer resgatar. Deus quer trazer de volta para o seu convívio, para o seu amor. Não que ele não puna os nossos erros, não que ele pactue com o pecado, de forma alguma. Mas o interesse maior de Deus é nos ter com ele, homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações e de todas as épocas. Gente manchada, gente marcada, gente que pecou, que caiu, que errou. Deus quer para ele. É a história bíblica. Está em todo o contexto bíblico do começo ao fim. Então não dá para falar diferente, não dá. Quando Jesus comeu na casa de Levi, que os fariseus que estavam ali seguindo ele a todo tempo, viram e disseram aos seus discípulos, por que ele entra para comer na casa de um pecador? Capítulo 5 de Lucas. Por que ele fica com essa gente? Levi havia convidado gente chamada de pecador e prostituta, sabe? Gente que era cobrador de imposto, que era considerado a escória da sociedade. Jesus sentou com eles para comer, não para julgá-los. E aí os fariseus reclamaram, por que senta à mesa com eles? E Jesus diz, olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim por causa de justo, daqueles que pensam ser justos. Eu vim por causa dos pecadores. E aí Jesus fala para eles, ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. É muito profundo, é muito profundo. Deus nos ama, nos quer na sua presença. E o sangue de seu Filho é o que paga as nossas falhas, os nossos erros, os nossos descaminhos. Mesmo tentando acertar, a gente erra. É o que Paulo fala em Romanos, capítulo 7. E eu, mais uma vez, repito, não estou fazendo apologia ao pecado. Eu estou dizendo que homens pecadores, mulheres pecadoras são amados por Deus e que Deus quer resgatá-los. Deus não quer jogar para fora para depois trazer de volta. Deus quer que até aqueles que estão dentro e que se encontram nessa condição tirem a máscara. Tirem a máscara, mas permaneçam. E Deus nos limpará. Como diz o profeta, converte-nos e nos converteremos. É muito lindo isso aqui. O 2 é o contexto histórico. Quando profetizou? Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. No mínimo, podemos afirmar que ele profetizou entre 753 a 715 a.C., tá bom? A prosperidade e paganismo. Naquela época, Israel desfrutava de um surto de prosperidade como resultado de uma
grande expansão de terra. A Síria está debilitada, as rotas das caravanas que antes eram dominadas por Damasco estavam sob o controle de Israel, o comércio crescia e os cidadãos de Israel viviam no luxo e na prosperidade. C.S. Lewis já dizia que a prosperidade é o clima propício para as campanhas do diabo. A prosperidade deixou as pessoas gananciosas e insensíveis às realidades espirituais. A adoração idólatra dos cananeus tinha se espalhado por todas as terras de Israel, 1 Reis 12, 26 ao 33. Aqui certamente a gente tem uma questão que vai gerar uma certa polêmica, porque a gente tem uma questão de radicalidade de um lado ou de outro, quando na verdade a gente deve ser pessoas moderadas, né? Moderadas. É verdade que a prosperidade ela tem essa força, né, de afastar as pessoas do convívio mais íntimo com Deus, porque as facilidades vão gerando um certo comodismo. Facilidade para adquirir coisas também, certo comodismo, acabam deixando a gente numa zona de conforto. E aí vem a armadilha, a campanha do diabo, como diz o C.S. Lewis, e nos trava naquilo. Aí a gente vai perdendo a performance espiritual, a capacidade espiritual, o crescimento, porque não estamos mais sendo nutridos. Então essa é a questão, não é a prosperidade em si, porque nós conhecemos homens ricos da Bíblia que eram completamente voltados para Deus. Jó é um exemplo desse tipo de homem, Abraão é outro exemplo desse tipo de homem, a gente tem Zaqueu na sua conversão, que dá metade dos seus bens voluntariamente, continua sendo um homem rico. Nós tínhamos mulheres ricas que serviam no ministério de Jesus, nós tínhamos discípulos de Jesus que eram ricos também. No ministério de Paulo havia pessoas importantes, né, do Império Romano que davam assessoria ao seu ministério, e conhecia muita gente importante. Então a gente tem muita gente que tem posses ainda hoje que consegue servir a Deus numa intimidade grande. Tá? Então a gente não pode confundir a prosperidade em si como o elemento que nos afasta de Deus, mas sim como algo que pode trazer o comodismo, e esse comodismo traz a desnutrição espiritual, e o diabo aproveita essas brechas. O mais importante é agir com inteligência e continuar sempre submetido a Deus. Essa é a minha percepção desse trecho. No 3, líderes religiosos corrompidos. E aí o trecho que eu coloquei é só essa pequena parte. Na época de Oséias, os sacerdotes tinham perdido a paixão pela piedade, tá? E o resto você lê na sua revista. Então, dizer que perdeu a paixão pela piedade já resume tudo. Quando o crente, quando aquele que se relaciona com Deus e tem um encargo como o do sacerdote e perde a paixão pela piedade, pela vida centrada em Deus, pela humildade e pelo coração voltado para as questões da necessidade das pessoas, aí foi embora a essência do exemplo que Deus nos dá, do relacionamento com Ele e do relacionamento que a gente deve ter com as pessoas. E aí a gente vai ladeira abaixo. O 3, tópico 3, o casamento como reflexo da comunhão com Deus. A metáfora do casamento. Oséias, por meio de sua própria experiência, exortou Israel sobre o perigo da infidelidade, traição a Deus. A gente já viu do começo até aqui que a vida dele é drama envolvendo prostituição. Então é coisa muito profunda mesmo. Mas o que eu queria destacar mais uma vez, só complementando o que eu já tinha dito para vocês, e eu vejo que é extremamente importante isso, um texto, vou pegar um texto de Jeremias aqui, ó. Esse aqui é Jeremias 3 e o versículo 1, tá? Só para complementar o que eu falei lá no começo, no tópico 1, sobre esse amor de Deus extraordinário que nos aproxima dele, mesmo quando a gente está sujo, manchado, caído, quando não tem mais perspectiva, quando a gente se sente um lixo. Porque a pessoa nessa condição, ela se sente um lixo também. E às vezes a pessoa que está do outro lado não quer saber disso, ela quer massacrar mais ainda. Mas a pessoa já está se sentindo mal porque ela está vivendo uma vida que é fora da vontade de Deus. E quem tem desejo de se relacionar com Deus sente o peso do pecado, mesmo estando fora da presença de Deus. E olha o que Jeremias fala no capítulo 3, versículo 1, que é essa referência que está aí. Ó.
Eles dizem, se um homem despedir a sua mulher e ela o deixar e se juntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Isso aqui é profundo demais. Esse texto pode resumir toda a lição. Sabe, é mais um texto que dá força ao que Oséias escreveu e vivenciou. Não precisaria falar mais nada. É profundo demais. Torna para mim, mesmo nessa condição que você está, porque eu quero te resgatar. É demais isso daqui. Uma mensagem ilustrada. Não foi somente o matrimônio de Oséias que ilustrou sua mensagem, mas também seus filhos, pois todos receberam nomes proféticos. Jezreel, que significa Deus semeia ou espalha, Loruama, que significa desfavorecida, e Loame, que significa não meu povo. Está aqui os significados, e também dentro desse contexto um povo que se afasta de Deus, é o resumo daquilo que a gente já falou até aqui. E 3, a promessa da restauração. Assim como Oséias resgatou Gomer do mercado da escravidão, prostituição, Oséias 3, Deus resgataria o seu povo. O amor de Deus é a tese central do livro de Oséias, tá? Então a gente termina dessa forma, e é assim que você pode pensar sobre esse livro. Todos os autores eruditos dizem a mesma coisa. A tese do livro de Oséias, a tese central, é o amor de Deus por pecadores, tá? Por gente que está perdida, que está suja, que está lameada, mas que ele ama e quer resgatar. Assim a gente chega à nossa conclusão. Os tópicos que nós estudamos foi a vida de Oséias, contexto histórico e o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Terminamos com a conclusão dizendo: Oséias tem muito a nos ensinar, sobretudo com a sua vida. Sua pregação apresenta um Deus que ama incondicionalmente. Deus abençoou Israel com liberdade e terra, transformando escravos em uma grande nação. Porém, Israel mostrou-se infiel. Oséias denunciou com veemência a infidelidade de Israel um pouco antes de sua destruição pela Síria em 722 a.C. Ele nos ensinou que a relação de Deus com o seu povo é fundamentada no amor e na fidelidade, ou a semelhança de um casamento. Que coisa linda! Espero ter auxiliado você de alguma forma. Desejo a você um excelente estudo, uma excelente aula e um renovo através dessa lição. A você que é jovem, olha, para sentir Deus de novo na sua vida, né? Jovem que passa tanto aperto, às vezes dentro da igreja, porque as pessoas mais velhas, muitos não têm uma compreensão da dimensão em que o jovem está vivendo e aperta. Mas essa lição é aquela que solta um pouco as amarras e coloca você de novo na relação com Deus. Deus abençoe a sua vida, e se Ele quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Foi um prazer estar com você, uma excelente aula para você em nome de Jesus, e até a semana que vem, se Deus quiser.